Boa noite, bem-vindo a mais um Better Money Podcast. Hoje com mais um convidado super especial. No episódio de hoje eu estou recebendo um dos maiores responsáveis por espalhar o pensamento libertário pelo Brasil. Temos vários acadêmicos, vários grandes pensadores libertários aqui, vários não, alguns. Mas o Rafael, através do canal dele, Ideias Radicais, tem sido ao longo dos muitos anos, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas já tem aí Vai 10 fazer anos de 10. Vai estrada. fazer 10. Exato. Tem sido uma das vozes mais influentes na defesa do livre mercado e vamos conversar um pouquinho sobre toda a trajetória dele, sobre libertarianismo, sobre Bitcoin e o futuro da liberdade do Brasil. Então, Rafael, seja muito bem-vindo a Better Money. Obrigado, Bernardo. Cara, conta para quem não te conhece ou quem conhece muito pouco do seu canal, da tua trajetória, conta um pouco da tua história Cara. ao longo do como que o libertarianismo surgiu, como que o canal surgiu, onde que o Bitcoin entrou. Uhum. Cara, libertarianismo. Eu comecei a escrever um livro de introdução sobre libertarianismo e eu digo que a liberdade ele primeiro entra pelo fígado e depois acho que pelo cérebro, né? Meus pais sempre me criaram para eu questionar, para eu desafiar a autoridade, porque se alguém só carteira que é autoridade, desafia, porque peraí, o cara se não tá fazendo argumentos, ele tá exigindo, tem alguma coisa errada. Um, e eu lembro quando eu tinha alguma coisa como uns 12 anos de idade, alguma coisa assim. Minha mãe tomou uma malha fina de imposto de renda brutal, foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorando a sério, assim mesmo, sabe? E aquilo me marcou e dali pra frente foi vingança. Mas eu descobri liberdade mesmo, assim, tecnicamente, né? Já tava no fígado, né? Eu descobri quando eu estava cursando psicologia na Universidade Federal do Paraná, muitos anos depois, que na verdade era um curso de marxismo disfarçado, tinha 17 cadeiras de socialismo, 3 cadeiras de neurologia, 2 de diagnóstico e uma de estatística e uma de genética. Tipo, ridículo. Eu fiz economia na USP e também era um curso de marxismo de passado. Mas pelo menos tinham que fazer conta, econometria, algumas coisas assim, né? Do negócio lá era muito mais feio. Aí eu sabia que aquele negócio estava errado, só não sabia por quê. Aí eu fui atrás, quem que esse pessoal odeia? Vamos atrás desses caras, né? Aí eu encontrei Milton Friedman, Thomas Sowell, eu comecei a ler e estudar sobre. Aí eu falei, bom, confira suas fontes, vamos ver quem que critica eles, né? Eu descobri um tal de Mises, escola austríaca ali, e falei, puta, meu, brabo tá certo aqui, pô, peraí. E aí foi a carreira, né? Isso aí foi uns 6 meses de transição ali. Isso foi em torno de 2011, 12, não me recordo exatamente, essa época meio borrada na minha cabeça. Mas foi ali. E na época eu era mágico, muita gente não sabe disso hoje, né? Mas às vezes usam isso pra me criticar, eu acho engraçado. É, e eu tinha um canal disso, eu tinha empresa disso tudo mais, importava e revendia. Quebrei por causa da Dilma, né? Porque o dólar foi pro infinito e ela a empresa quebrou. E eu criei um segundo canal só pra falar umas coisas de política e tudo mais, sabe? Porque não tinha nada a ver com o canal de mágica, né? Que foi o Ideias Radicais. Então ele foi criado em 2014, mas eu comecei a trabalhar nele profissionalmente em julho de 2015. Que eu falei, não, agora vamos levar isso aqui a sério como um trabalho mesmo, né? Uhum. E ali que entrou, eu descobri Bitcoin em algum ponto do 4chan quando começou, cara. Eu lembro da pizza. Eu lembro do post da pizza. Mas eu não lembro exatamente qual dia que foi, 2011, mas então. muito lá atrás. E aí, e aí a trajetória dentro do canal foi. Eu fiquei por muito tempo só fazendo conteúdo. 2018 eu me envolvi um pouco mais em eleições. 2019 que a coisa mudou um pouco, né? Em que tinha o governo Bolsonaro, reformas, um monte de coisa. E aí a gente criou um time que depois virou o Instituto Livre Mercado, que existe hoje em Brasília. Ele originalmente era um time meu e virou um instituto agora formalizado. Eu sou só membro fundador, já fui conselheiro, mas eu tive que me afastar por causa de campanha, inclusive. E hoje ele defende liberdade econômica no Congresso Nacional. Então a gente é uma das maiores pedras no sapato do Lula hoje. Toda vez que ele Tá. tenta fazer alguma coisa para ferrar a gente tá lá no contrário, defendendo liberdade econômica, defendendo os interesses de vocês. 2021 a gente criou o time do Gabinete Liberdade, que faz basicamente a mesma coisa em nível municipal. Então a gente assessora vereadores e agora, a partir de 2025, prefeitos para a implementação de liberdade econômica nas cidades. Então a gente já. As coisas de Brasília eu não posso falar praticamente nada, isso é uma merda, porque queima muita fonte, queima muita história, esse tipo de coisa. É chato isso, mas assim, eu não posso contar praticamente nada do que a gente fez. Mas no nível do Gabinete de Liberdade, a gente pode falar de bastante coisa. A gente aprovou ano passado o Código de Defesa do Pagador de Impostos, a gente aprovou Lei de Liberdade Econômica em várias cidades, processamos vários prefeitos, processei o Haddad, o Lula também, isso foi uma outra história. Um, e
Também teve alguns outros projetos, algumas coisas, mas eu acho que esses são os dois filhos assim que eu tenho mais orgulho de que a gente fez. E em 2023, inclusive, eu trabalhei para o Partido Novo, dentro da fundação, né, o Instituto Libertas, e eu chefiei o processo do caderno de políticas públicas. Então, não foi só eu que fiz, teve todo um time junto ali, mas eu que estava gerenciando o projeto ali, boa parte ali da redação é minha. E é hoje as propostas do Novo para todas as cidades, né? Agora também eles estão fazendo o próximo, que é para 2026, eu não estou envolvido nesse, mas o caderno de políticas públicas foi um negócio legal, porque a gente conseguiu botar na mão de centenas de eleitos agora ideias libertárias dentro da prática do que a gente pode de fato aprovar numa cidade hoje, para colocar mais liberdade ali na vida das pessoas dentro do que a gente pode hoje. Vamos voltar só um segundo, eu já vou falar sobre política. Você falou que você conheceu o Bitcoin lá nos primórdios, no 4chan, mas em algum momento ele realmente clicou para você e mudou a forma que você enxerga o mundo? Ou foi desde o primeiro momento você já entendeu o Bitcoin e começou a enxergar isso como uma alternativa ao sistema monetário? No começo eu não entendi nada mesmo, assim. Foi quando eu... Porque no começo, eu peguei quando tava um... Eu lembro de antes da pizza, cara. Eu lembro de quando era um meme só. Mas eu acho que clicou mesmo quando eu comecei a estudar libertarianismo, que eu falei, tá. Tá bom, entendi. Isso deve ter sido em torno de 2012, mais ou menos. Certo. E quanto tempo até você meio que chegar à maturidade de entender como guardar, como proteger seus bitcoins, não fazer besteira com eles, que isso é uma jornada. Eu, no meu caso, entrei primeira vez em 2017, passei uns 3 anos aí fazendo todo tipo de besteira, até finalmente entender, e deixando boa parte do patrimônio pelo caminho. E aí a gente sempre leva para o resto da vida aquela dor, aquela amargura de saber que poderia estar 10, 50, 100 vezes mais rico, mas faz parte. Sobre esse negócio da amargura, cara, assim, a gente ia ter cometido erro no mesmo começo, assim, esse cara fala assim, não, porque eu comprei por 5 e vendi por 50, se eu tivesse segurado a terceira, você ia ter vendido por 80. Exato. E não dá para saber também, né? Em 2010, 2011, 2012, 2015, era muito diferente o cenário e a leitura das pessoas não seria a mesma que agora. Agora você olha para o Bitcoin e fala, porra, a chance disso aqui ir a zero é praticamente nula. O Trump está falando em reserva estratégica, o Larry Fink está defendendo o tempo inteiro na mídia. Agora, lá em 2012 era outra história completamente diferente. A qualquer momento o Bitcoin poderia ir a zero com um ataque estatal ou qualquer outro tipo de problema. Não, eu não achava isso, não. Porque, assim, por mais que pudesse, não chamava atenção o suficiente para merecer um ataque desses. Até Satoshi, aquela época que queriam botar Bitcoin no Wikileaks, ele pediu pelo amor de Deus para não fazer, porque não estava maduro o suficiente a rede. Não chama atenção, gente, fica quieto, né? Quem come quieto fica pra janta. Vamos falar um pouco da política, porque o seu canal falou sobre liberdade durante muito tempo, sobre anarcocapitalismo, sobre a abolição do Estado, e aí tem muita gente que é ANCAP, que é da bolha, que acaba ficando bastante estressado, bastante irritado e não gosta quando alguém se propõe a sair dessas ideias, do campo das ideias da liberdade e do anarcapitalismo, para ir para a prática dentro da máquina estatal, trabalhar dentro do Leviatã para desprogramar ele por dentro. O que fez você decidir fazer esse movimento? Falar, porra, eu vou tentar melhorar o Estado por dentro, jogando as jogos. Eu não tentei melhorar, eu tentei destruir. E é o que eu faço hoje, inclusive. Não existe melhorar. Não existe melhorar o câncer. O câncer tem que ser retirado. Agora, sim, primeiro, não é muita gente, na verdade, se você for ver. É que nem os comunistas da universidade. Na verdade, eles são uma pequena porcentagem dos alunos, é só que eles se enchem o saco pra caramba. Tá. Mas a galera do libertário não pode se envolver em política é uma pequena bolhazinha que, infelizmente, por falta do que fazer, consegue fazer um estardalhaço muito grande. Agora, eu era dessa posição lá em 2015, quando eu não tinha pensado sobre o mundo real ainda, e aí eu falei, eu vou escrever sobre isso para as eleições de 2016. Aí no processo de escrever sobre isso eu percebi que eu estava errado, porque eu fui ver o que o Rothbard falava sobre isso, eu fui ver o que o Hoppe falava sobre isso, ver que todos os autores libertários falavam sobre isso, todos falaram, cara, não tem nenhum problema, vai lá, destrói o negócio por dentro, não existe nenhuma... Esse fenômeno de ser libertário anarcocapitalista e não querer se envolver de forma nenhuma é uma excrescência brasileira, basicamente, que não dá para entender de onde que veio muito bem. Então,
Eu acho até fascinante, tipo assim, então você preferia que o Milley não existisse. Tipo Pois assim, é. se você tivesse um botão aonde o Milley... se você tivesse um Milley no Brasil, e você tem um botão onde ele se torna presidente e outro onde fica o Lula, você quer me dizer que você ia apertar o do Lula? É fascinante entender que tipo de transtorno psiquiátrico pode acometer uma pessoa a ponto em que ela faria essa escolha. Não, mas eu tô escolhendo nenhum dos dois, tá? Mas quando você não defende o cara bom, o cara ruim vai ganhar. Você entende esse conceito no mundo real, onde as pessoas têm mais do que 5 anos de idade e ações têm consequências, sabe? Mas assim, eu sempre trabalhei, desde quando eu comecei a me envolver, eu sempre trabalhei na parte técnica de fazer a destruição do Estado por dentro, né? O Instituto Livre Mercado foi isso, continua sendo lá. O meu trabalho no Gabinete Liberdade é isso hoje. A gente estava... Não, acho que eu não posso falar porque ainda tá para correr, mas hoje a gente estava mexendo numa coisa que vai terminar com alguém na cadeia, provavelmente. Assim, o nosso impacto quando a gente mexe com cidades começa em algumas dezenas de milhões de reais e vai para cima. O nosso impacto em termos de implementar liberdade, gerar emprego e desenvolvimento para as pessoas é muito grande. Uma que eu posso contar, por exemplo, quando a gente trabalhou na MP 1033, que virou a 14186, eu acho, que é a lei de ZPE, Zona de Processamento e Exportação. Foi basicamente a gente fazendo ali, também um trabalho de uma outra pessoa, de uma associação de ZPS e tudo mais ali, mas é raro você ter alguma coisa no Congresso onde é pouca gente que fez, mas de fato foi uma dessas. E eu não posso falar alguns dos outros nomes porque ia queimar muita gente, mas a gente implementou um negócio que basicamente transformava essas zonas de processamento e exportação em o mais perto possível que a gente conseguiu chegar de uma cidade privada. Então, regulação privada, comitê de administração próprio, isenções tributárias, porque você vai exportar mesmo, então por que você vai pagar os impostos de circulação aqui? Isenção tributária para colocar máquinas ali e tudo mais. E depois, ano passado, eu acho, foi lançada uma ZPE privada em Aracruz, a primeira, né, que foi criada toda lá, para empregar algumas centenas de pessoas, talvez indo para alguns milhares. Teve lá no Ceará, puxou também bilhões de investimento, que é a única ZPE que está de fato muito consolidada lá, que é do PACEM, PECEM. Então, assim, alguns milhares de pessoas conseguiram empregos por causa disso. Tem muito desenvolvimento econômico vindo por causa disso. Era para não ter feito? Era para essas pessoas continuarem desempregadas? Eu não entendo qual que é a ideia, sabe? Eu acho fascinante. Segundo a teoria dessa vertente do Twitter do anarcocapitalismo, sim, é errado. Eu não sei se a galera vem com o mindset de que entrou na política, tem que jogar nas 4 linhas e aí tem que se fuder. Eu entendo que existem preocupações que são muito razoáveis. Tipo assim, você vai entrar, o sistema vai te roer, as pressões são muito grandes, você vai se frustrar. Eu entendo, são medos razoáveis. E eu entendo também dúvidas. De assim, não vai adiantar nada. Eu entendo que, porque assim, eu tô muito dentro, eu tô razoavelmente dentro do processo disso, eu já aprovei algumas legislações de nível eu aprovei, é meio errado de falar, mas eu participei da aprovação de várias legislações em nível federal. A gente aprovou várias coisas que, se eu falasse pra você, não era pra ter acontecido, tipo essa da ZPS. Se eu falasse pra você, não, a gente vai fazer isso, você ia falar, você tá louco? Tá lá. Sabe? Então eu entendo você olhar pra isso tudo e falar, pô, mas não dá, é muito difícil fazer isso. Mas quando você entra e quando você começa a combater, você fala, não, pera, tem uns jeitos, vai, joga aí, tenta. Então eu acho razoável ter essas reticências, esses medos, essas coisas assim. Agora, pular disso pra então não vamos fazer é meio assim. Então qual é o plano? É ficar deitado no chão esperando? Tipo, vamos conceder tudo pro adversário e depois a gente vence. Acho que o plano da galera é espalhar a mensagem do Bitcoin, sonegar imposto e deixar o Estado cair de morto. Sim, porque a Receita Federal vai fazer absolutamente nada sobre isso, claro. E assim, eu gosto muito do Bitcoin, ok, beleza. Agora, assim, existe uma tecnologia que o Estado possui há muito tempo que se chama alguma coisa pesada e afiada. E aí ele pega você, coloca numa sala e dá com essa coisa pesada e afiada na sua cabeça até você, tipo, entregar a chave do seu Bitcoin. Você realmente quer me dizer que eles não vão fazer isso? Tipo, não, eles não fariam isso. Não. Sabe, em algum ponto, gente com fuzil vai bater na porta da sua casa. Com certeza. Como ficou claro com o Daniel Fraga, você tem que estar pronto para vazar. E fugiu, sumiu por causa disso, e tá certo ele. Sabe, então assim, se você não tiver gente para impedir o cara com o fuzil na porta da sua casa, qual é o plano?
Você acha que o que você está fazendo ao nível de cidades, etc., dá para a gente escalar ao nível de Sim, todas as esferas e chegar a um sim, ponto de sim. destruir o Estado por dentro a nível federal? Sim, é E porque o que que assim, você vamos vê lá, para o não que futuro, isso, assim? isso não vai fazer sozinho, vai. Eu já falava isso antes de eu me converter, mas depois que eu me converti eu falei isso ainda mais. O Estado é uma religião distorcida. Porque o Estado ele não é uma estrutura, ele não é uma papelada, ele não é os fuzis e tudo mais, ele é uma crença na cabeça das pessoas. As Uhum. pessoas acham que é lindo, bonito, admissível, bom que políticos e autoridades, não autoridade não é um termo errado, mas políticos imponham as suas ideias. Elas acham isso legal. Então, em algum ponto, elas vão defender isso por algum motivo torpe na cabeça delas. Porque é o Enquanto esse preço que se imbecil achar paga para isso, viver em sociedade. enquanto esse imbecil achar isso, ele vai de alguma forma defender alguém de fuzil na porta da sua casa. Então Uhum. você tem que convencer esse cara que tá errado, certo? E isso é fundamental. Missão ingrata. E tem várias formas que você pode fazer esse argumento. Você pode fazer esse argumento da forma puramente teórica. Ok, mas vamos lá, só tem uma certa porcentagem da população que tem o tempo livre, o interesse e a capacidade cognitiva para entender isso. O fato é que a maior parte das pessoas vai querer ver provas. A maior parte das pessoas vai falar, cara, eu tenho boleto, filho, aluguel, entendeu? Uhum. Mãe doente. Eu não vou embarcar em toda uma puta ideia nova de sociedade e arriscar tudo isso aqui só porque você tá jurando de mão juntinha e de pé junto bonitinho de que vai dar certo. Eu quero ver alguma coisa aqui, entendeu? Uhum. Então, quando você vai lá e implementa várias coisas de liberdade que funcionam, você pode falar, ó, mano, nós estamos aqui. Eu quero vir pra cá. Nós viemos pra cá e claramente melhorou. Vamos. Certo? Entre o lugar que você quer e o lugar que você está, existe um lugar meio... Fazer o quê? Tipo, eu não gosto disso, mas... o fato é que, assim, então... Você pode fazer um argumento puramente teórico, mas ele só tem um limite. Depois de um tempo você tem que começar a mostrar evidências. E também existe um ponto de que, assim, você não só mostra resultados econômicos, como você tira formas do Estado se perpetuar. Exemplo simples, lei de homeschooling. Boa parte da fundamentação do Estado hoje é você colocar na cabeça das pessoas que ele é necessário via o sistema educacional. Se Sim. eu falo, olha, eu não só estou liberando homeschooling, eu estou liberando inovação e educação, e agora a gente pode... Isso também é uma coisa assim, se você chega e faz o argumento puramente ANCAP de eu quero educar meus filhos em casa para eles não gostarem do Estado, todo mundo vai olhar para você e falar, eu não vou votar nisso, eu não tô vendo valor nisso, eu não entendo, eu acho você maluco, e morreu. Certo? Então você tem que lembrar que as outras pessoas existem e que elas têm vontades, desejos e anseios e que você tem que entender o que faz sentido na cabeça delas para você ter um avanço. Então, como é que eu gosto de colocar isso? Vamos fazer uma reforma de educação onde, ao invés de Brasília definir como que vai ser o ensino, a gente dá mais poder para professores, pais, alunos, escolas, diretores criarem vários sistemas diferentes, porque eles obviamente vão criar sistemas muito melhores, e a gente vê o que funciona e adere a isso, e copia o que funciona, certo? Vamos com isso, e no meio disso vai ter homeschooling também. Ótimo, mas assim, quando eu falo nesses termos de eu queria que professores e diretores e pais pudessem criar o sistema educacional e não um bando de velho em Brasília, 90% da esquerda concorda comigo. E aí eu não tô falando dos deputados, tô falando tipo do eleitor médio do Lula. Uhum. Quem que seria contra isso? Quem que faria o argumento? Não, eu acho que quem tem que definir a educação tem que ser o Davi Alcolumbre. É ele que eu acho que... e ninguém faria esse argumento, certo? Então, quando a gente faz isso, você tira o sistema de educação da mão do Estado e você permite novas ideias entrarem, e isso você está matando a esteira de fabricação, a linha de produção de estatismo do Estado. Então você vai tirando essas coisas de dentro dele, você vai tirando esses poderes dentro dele. Sei lá, Lei Rouanet, financiamento de cultura, todas essas coisas que são comprar apoio, verba de publicidade, todas essas coisas, cara. Quando você vai cortando, você vai matando a planta por dentro. Agora, assim, qual que é a estratégia total que vai levar à destruição do Estado? Bicho, eu não sei, não interessa. Eu sempre comparo isso com, assim, Segunda Guerra Mundial, eu e você estamos num barquinho desembarcando na Normandia, na praia, ok? Estamos eu e você lá, os dois de fuzil na mão, cagado de medo. Uhum. Nós vamos descer na praia, nós vamos ter que nadar até a areia, se arrastar, subir e derrubar aqueles bunker. Ok? Aí você vira pra mim e fala, tá, mas Rafael, mas como é que nós vamos entrar em Berlim? Foda-se, meu irmão. Foda-se. Vamos... Tem um problema claro na nossa frente. Vamos resolver isso. E a direção é pra lá. A gente sabe disso. Então vamos primeiro resolver isso aqui.
Vamos chegar lá em cima da praia, nós vamos fazer um churrasquinho, aí nós vamos puxar um mapa, pensar e ver o próximo passo. Mas você não tem o plano completo até o último dia da batalha. Isso não existe. E você acha que temos exemplos fora do Brasil a seguir? Que estão O dando Milley, certo? cara. O Milley. Eu gosto do Milley porque o Milley acabou com a desculpa de todo mundo. Ele acabou com a desculpa de todo mundo. Porque eu ouvia muito isso. Mas Rafael, as pessoas simples nunca vão entender o libertarianismo. Tá, então por que o Milley foi eleito? Eu acho que tem que ficar muito ruim primeiro para depois melhorar, é isso? Então, só pra você sentir mais dor aqui. Não necessariamente. Eu não acho. Porque, assim, se fosse só isso, a Venezuela já ia ser ANCAP. Uhum. Eu sou da teoria de que, assim, você tem que ter um bom pregador, é isso. Sabe? E outra coisa também, eu falava isso antes de eu me converter, hoje eu falo ainda mais. Se você é cristão, o que você acredita? Você acredita que o literal Filho de Deus veio pra Terra e tava fazendo milagre na frente de todo mundo. Tipo assim, tinha alguém morto e o cara foi lá e ergueu o cara. Curando doença, multiplicando comida. E aí as pessoas, muita gente se convenceu. Mas muita gente também olhou e falou, mata o cara. Não foi o suficiente. Uhum. E não obstante o fato do cara ressuscitar, a galera ainda ficou... Sei lá, eu não tô convencido, entendeu? Não tô. E a mensagem não era complicada. Cabia num panfletinho, ok? Não era uma mensagem complicada. Não era escola austríaca, Bitcoin, entendeu? É tipo assim, não roubarás. Ame o outro. Não seja um filho da puta. Não cometa erros. Se arrependa, perdoe. Tipo, não é um conceito muito complicado, ok? E levou uns 3 séculos pra toda aquela região ali parar e pensar. O cara pensando bem, o cara tinha um ponto, né? Ele tinha um argumento. E levou séculos porque levou pregadores, levou a constituição das igrejas, levou traduzir as ideias e explicar elas para diferentes culturas e realidades, levou a enfrentar o Estado. Uhum. Então, assim, não basta você ter as ideias corretas. Não basta você ter... Você tem que ter gente boa em explicar essas ideias para diferente realidade de cada pessoa, para diferentes contextos, para diferentes histórias, com diferentes exemplos. Você precisa ter essa didática. Você precisa criar instituições e comunidades. Pensa nas igrejas do primeiro século. São instituições, são comunidades. Elas estão resolvendo problemas, elas estão agregando pessoas. Elas são lugares prazerosos de estar em que você quer estar em comunidade com as outras pessoas. Aquilo ali reforça e celebra os seus valores, aquilo ali cria um ambiente, a gente precisa disso muito no libertarianismo hoje, aquilo cria um ambiente bonito, agradável e desejável. Se você quer convencer alguém do libertarianismo, você primeiro, antes de tudo, precisa convencer que ela gostaria de ter você como vizinho. Porque se você é uma pessoa insuportável e insofrível, ele vai olhar e falar, cara, pensando bem, eu acho que eu gostaria de ter o Estado para me defender de você. Porque você é um porre do caralho. E eu não aguento mais a tua cara na minha frente. Certo? Então você precisa criar não só as ideias, você precisa criar um ambiente, um espaço, alguma coisa de amostra que você possa mostrar para os outros e falar, é mais ou menos isso que eu quero. E aí isso apela não só para o senso lógico das pessoas, mas para o senso emocional, para o senso da comunidade, para um senso estético, para um senso de valores morais que a pessoa olha e fala, é essa a sociedade que eu quero. Porque vamos lá, o que a escola austríaca nos ensina, entre várias coisas? Você não consegue expressar exatamente o que você quer. Certo. Nem pra você mesmo. Tipo assim, você é pai, você tem filho, né? Desde 15 dias atrás. Certo. Sim. Explique racionalmente o que você sente pela sua criança. Não dá pra explicar. Entende uma programação no sentido da vida, basicamente. Mas você sabe quando você vê. Você sabe o sentimento do seu coração, certo? Sim. Então, assim, explique racionalmente pra mim a sociedade que você gostaria de ter. Agora, quando eu chego com uma outra proposta, mesmo que seja meio do caminho, e mostro pra você e falo, você tem isso, Brasil, um maluco sendo executado no Ibirapuera pra roubar um celular dele, ou isso aqui, você troca. Eu explico. Por que o muro de Berlim existe? O que eu gostaria de ver é onde os vagabundos são assassinados a todo momento, porque todo mundo tá andando armado. Então, mas por que o muro de Berlim existia? Sim. Porque claramente uma sociedade era melhor que a outra. Então, conforme nós vamos criando esses meios termos, que é o que dá pra fazer agora,
e mostrando isso e falando, gente, ó, tá aqui o resultado. Nós fizemos, a gente quer fazer A, B, C e D. A gente fez A, melhorou. Você gostaria de estar lá. Vamos fazer B? E assim você vai levando as pessoas. Esse eu acho que é o caminho longo de levar isso. Agora, qual que é a combinação, bicho? Eu não sei, mas a gente precisa deturpar, a gente precisa curar essa fé torta na cabeça das pessoas de que o Estado é uma coisa boa. E você precisa dos pregadores, você precisa dessa comunidade toda. Então, assim, tem que ficar pior? Não necessariamente. É porque a gente tem uma amostra de um, que é a Argentina. Tocando nesse ponto, você fez a analogia da Normandia, do dia D. Ok, estamos agora lutando na batalha no nível municipal para tentar implementar alguma coisinha para melhorar o nosso. Mas você consegue enxergar. Sim. Mas você consegue enxergar daqui a 10 anos um cenário completamente diferente em que a gente realmente. Como que seria isso? Consegue pintar mais ou menos o retrato para Cara, vamos lá. O Milei saiu de não existência para a presidência da Argentina em menos de 10 anos. Sim. Então, assim, de novo, eu adoro o cara. Ele acabou com a desculpa de todo mundo. Eu posso te responder, bicho, eu não faço a mais puta vaga ideia. Mas eu sei que dá pra fazer porque eu sei que um filho da puta fez. 2. Bukele também fez El Salvador, que era É que o Bukele não contaria ele como um ANCAP. Não é um ANCAP. Mas dá pra fazer mesmo por outras vertentes, digamos assim. Então, assim, a gente sabe que é possível. Certo? O que, de certa forma, assim, é um pouco irritante, porque, assim, você fala, pô, agora eu tenho a responsabilidade de fazer, né? Acabou, me desculpa. Mas a gente tem várias batalhas acontecendo agora, porque tem essa batalha municipal, ok, isso pode produzir resultados em vários municípios, e daí as políticas são copiadas, e a gente tem mais liberdade nisso, e prefeitos e vereadores que se destacam por causa disso vão subir a escada politicamente ao longo de 10, 20 anos, o que significa que isso é uma linha de produção de gente no Congresso Nacional em 10 a 30 anos, largamente falando. Ok? E também quando você... Isso é uma coisa também. Quando você ganha algo num jogo de soma zero, que é eleições, você tira algo do seu adversário. Então, se eu tiro uma prefeitura do meu adversário, eu tô tirando dezenas de milhões de propina, eu tô tirando ele se eleger, eu tô tirando a máquina política dele se eleger, e o problema do Brasil não é só a esquerda, é o centrão. Então, toda vez que a gente tira uma prefeitura de alguém, cara, primeiro, a gente já viu que se o Novo pega uma prefeitura, bicho, acabou. Pinta as placas da cidade de laranja. Foda-se. Essa merda nunca mais vai sair da nossa mão. A gente já viu isso. Porque assim, todos os prefeitos do Novo foram reeleitos num passeio. Tão passeio. Tão sem esforço, porque o resultado foi tão brutalmente claro que não teve papo, bicho. A gente já viu isso, assim, a gente já viu isso no executivo. O Zema, com tudo que ele se fudeu, com todas as limitações, com toda a sabotagem que ele teve da Assembleia no primeiro mandato, ele foi reeleito num passeio. De tão claramente melhor que era da oposição, que assim, ok. Então, assim, a gente vai tirando isso dos adversários. A gente saiu e assim, mas hoje o Novo tem acho que 19 prefeituras. Diga, eu Taubaté, inclusive, nem esperava. O Serginho atropelou Taubaté. Atropelou, assim. A gente tem 19 cidades, então a gente saiu de uma na eleição 2020 para 4 no fim, porque veio pela janela, para 19, periga que até o fim de julho vai estar em umas 25, porque tem gente querendo vir. Então assim, você teve um crescimento de, 10, 20 vezes em 4 anos. Me dá 20 anos. Me dá 20 então, anos. Sua visão de Brasil seria um Brasil tomado pelo laranja do Novo. Talvez, não sei, mas eu tô dizendo assim, isso tá funcionando agora, continua. Tem defeitos? Tem. Eu também tenho defeitos, cara. Se eu fosse brigar com defeitos, você se matava antes do almoço. Agora, assim, tem isso. Depois você tem uma batalha de narrativas. E a batalha sobre a narrativa do que o Milei tá fazendo agora é a batalha de narrativa mais importante do mundo hoje. Não é o Trump. É o Milei. Porque ele tá fazendo a economia voltar, salários tiveram ganhos reais de 27%. Eu falei isso no vídeo ontem, eu repito aqui. Se o Lula tivesse aumento de salário real de 27%, todos os jornalistas do Brasil iam ter tantos orgasmos múltiplos que eles iam morrer ao vivo na TV. Você ia ter desfile do PT na rua contínuo, 24 horas. Milei vai lá e coloca 27% de aumento real dos salários das pessoas em 12 meses, silêncio mortal nos jornais. A mídia. Porque se a população ficar sabendo disso, bicho, acabou. Acabou.
E ele Mas tá você em acha que um a ano. população tá longe de estar sabendo disso? Eles Tá não estão longe pra sentindo na caralho. pele? Tá longe pra caralho. Fora da Argentina, ninguém sabe praticamente. Não, fora da Argentina, mas os argentinos estão Não, na sentindo. Argentina é só ver o aumento de popularidade dele. É só ver ele vai praticamente dobrar. Dobrar pode ser exagero, mas ele saiu de 26% de votação do legislativo em 2023 para agora vai ser alguma coisa em torno de 40% e tá crescendo, pode estar mais perto de 45% dentro da eleição. Cara, assim, é uma passada de carro, não tem o que discutir. Agora, assim, agora tá fácil esconder, porque assim, é um ano e ainda tem muitos dados ruins para limpar. Daqui um ano, 2, cara. Entendeu? Se as pessoas souberem que isso funcionou, acabou. Quando que é a eleição? É daqui A a eleição 2 acho ou que 3? é outubro, novembro. Outubro, novembro agora Desse de ano? 2025. É porque eles têm eleições parlamentares a cada 2 anos. Metade do Congresso, depois metade do Congresso, a cada Não, 2 mas anos a troca. presidencial, ele A presidencial é reelege 20. É 4 anos de 27. mandato, né? Então 27. É. Tá. Um ano depois da nossa. Que ele tem tudo pra se reeleger agora. Claro, tá cedo, né? Mas porra. É difícil ver a rota mudando. Então, Falando assim, em eleição presidencial, você enxerga uma mudança de maré por causa do que está acontecendo nos Estados Unidos? Você acha que reverbera aqui? sim. Saiu lá o documento da investigação do Agape e Eu de acho que outros isso não vai caras. pegar, não. Acho que isso não vai Não? pegar, não. Porque o eleitor, o slogan do PT é praticamente rouba, mais faz. Uhum. Só que eles não fazem, mas eles criam a ilusão de fazer, certo? Rouba mais rouba. Ah, olha o PT debatendo nas eleições presidenciais. É sempre a mesma coisa. O opositor dele fala, mas você é bandido, roubou, blá, blá, blá. O PT responde com, mas você tomou uma multa de trânsito em 1936, portanto você é tão corrupto quanto eu, foda-se. Uhum. Mas a gente fez auxílio gás, Bolsa Família, não sei o que, o pobre viajou, universidade, blá, 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 todo esse populismo aqui. Então ele tá fazendo assim, eu roubei, mas eu fiz. Ele sempre volta, não, porque o Lula teve um ano de crescimento muito forte, mas porque a sua vida melhorou pelo Lula. Claro, foi pelo plano real, mas se nem o PSDB que criou a bolsa do plano real fala isso, não vai ser o PT que vai falar. Né? Então, assim, o eleitor médio, ele caga pra corrupção. O eleitor médio acha que todos os políticos são corruptos. O eleitor médio quer acha... coisa de graça. o eleitor médio acha que o Sérgio Cabral, o Zema, o Adriano e o Lula são igualmente corruptos. Uhum. Igualmente. Ele só quer saber aonde que eu ganho mais. Então, assim, por isso que a Dilma se fudeu, quase não se reelegeu e depois tomou o pau que tomou. Agora... Por isso que o Lula se reelegeu com tranquilidade. Só que agora, sim, cara, o supermercado tá caro e todo mundo tá sentindo. As pessoas votam a economia. Então, tá piorando e vai continuar piorando, tanto que o Lula começou hoje a anunciar populismos de gás barato e umas puta que pariu aí pra tentar comprar voto. Mas assim, vai piorar. Ele pegou uma bomba, ele não pegou um país em boom de commodities com plano real organizado e tudo mais. Ele pegou uma conta toda escaralhada. o Brasil da Dilma, não é o Brasil Ele pegou um Brasil pós-Dilma, 2008. todo endividado, todo fudido, todo cagado, e agora ele tem que consertar isso e não vai, porque ele não tem como fazer. Então agora a gente tem uma trajetória pra baixo. Então, assim, as pessoas já estão putas, isso está refletido na popularidade dele. É por isso que ele demitiu o Pimenta, né? Que era o montanha na planilha do Odebrecht. Demitiu ele e trouxe de volta o Sidônio, que foi o marqueteiro de 2022, que criou a campanha do amor e da chuva de picanha. E o Sidônio já chegou com o bonezinho do Brasil dos brasileiros para tentar apelar para o nacionalismo. Note que ele mudou a rota. E agora começou esses populismo, comida na mesa, vamos tentar combater o preço do alimento, bababá, porque eles entendem que é isso que está pegando. Eles vão conseguir? Óbvio que não. Agora, a questão é, essa eleição aqui tá 100% na mão da direita para perder. Vamos lá, falar o que vai doer. Se a direita perder essa eleição em 2026, é 168% culpa dela. É tipo, cara, é só fazer o básico. Sim. Não taca granada na Polícia Federal. Não sai correndo atrás de gente na rua com a arma na mão. Não faz piada de gente morrendo. Não é difícil. Não é difícil. Se a gente perder isso aí, é culpa nossa. Mas assim, eu não sei. Capaz do pessoal conseguir. Mas hoje a pesquisa tá mostrando que o Tarcísio tá ali, cara. Se esse homem for convencido... Aí eles vão fazer o que eles fizeram. Mas vamos lá. Hoje a gente sabe que tinha dinheiro americano financiando o Lula. Uhum. Tinha dinheiro americano financiando o Lula. Tinha o Bolsonaro fazendo uma merda atrás da outra e fazendo um processo de recrutamento para se cercar de maluco para fazer merda. Tinha o TSE pesando a balança. Tinha inflação.
tinha o rescaldo do Covid ainda, e tinha uma onda de esquerda inteira pelo mundo. E ainda assim o Lula ganhou por 0,9. Uhum. Isso aqui. Dessa vez, não vai ter dinheiro da USAID, redes sociais estão mais fortes, tem o Trump, vai ter os resultados do Milley, o Lula vai estar com uma economia ruim. Ah, mas eles têm um orçamento. Eles sempre tiveram os artistas. Então, mas o meu ponto é, quando eu pergunto do Excel e do TCE, será que eles ganharam por 0,9? Ou eles sempre ganharão por 0,9 porque essa é a margem que eles querem mostrar? Eu não acredito que teve fraude, não. Eu acho que é muito confortável psiquicamente para as pessoas achar que teve fraude e que o cara que elas gostavam, na verdade, era perfeito e nunca errou. Eu não acredito que teve fraude, cara. Todos os dados refletem isso, ah, todos os outros alinhamentos de votos mostram isso. Não tem sentido. E mesmo que tivesse, você vai fazer o quê? Você falou aí sobre o brasileiro médio, ele tá pouco se fudendo pra corrupção, ele quer saber de ganhar coisa de graça. Sim. Eu entendo esse fenômeno pra quem é analfabeto, ignorante, tá fudido e não tem tempo nem acesso à educação pra entender nada diferente. Como você explica esse fenômeno pra pessoas de alta renda que não estão mamando na teta do governo? Como O assim? socialista de iPhone, o cara que ganha seus Eu 50, não 60 mil tento reais por explicar pra mês. ele. Não, mas como você explica a existência de uma pessoa assim? Eu não consigo. Como que eu explico esse cara existir? É. Cara, o mal trabalha de várias formas, né? O cara se convence. Sabe, o fato de eu ter sido mágico me ensinou muito o quão fácil as pessoas se convencem de merda que não faz o menor sentido. Assim, sabe? E outra coisa também. O Brasil é um país getulista. É um Brasil que sempre teve algum autoritarismo. Sempre teve uma puta idolatria do Estado. A gente nunca viu liberalismo. A gente nunca viu libertarianismo. A gente nunca foi ensinado isso. A gente não tem uma cultura imperial. A gente tem nada. Uhum. Eu não deveria ter que explicar o fenômeno do retardado de esquerda rico. Eu deveria ter que explicar o fenômeno de a gente existir. A gente é a anomalia, não ele. Ele é o resultado lógico. E inclusive, quando você tá com mais dinheiro e tudo mais, você pode estar desconectado da realidade. É por isso que as periferias votam por o Pablo Marçal e os bairros ricos de São Paulo votaram no Boulos. Eu acho que até a desconexão com a realidade permite você achar que em São Paulo a pauta principal é banheiro trans. E não alagamento. Entendeu? Você tem que ter uma renda familiar de tipo 50 mil reais e tá numa bolha de tocar bongô terça-feira de noite tomando vinho pra achar que a pauta principal do Brasil é, porra, calcinha trans no SUS. E qual é o papel do Bitcoin nisso tudo? Você acha que o Bitcoin tem algum papel relevante em descacetar o Vários. Brasil? O Brasil não sei, mas é que assim, o Bitcoin ele converte, né? Porque, de novo, o fato converte, né? Você fala, eu não gosto do Bitcoin, eu acho que é golpe, acho que é pirâmide, é moedinha, não sei o que tá. Aí o negócio vai lá e valoriza, sei lá, 800% em 2, 3 anos. O cara vai parar e pensar. O cara vai parar e pensar. Não tem o que fazer, entendeu? Os fatos, uma hora, se impõem. Então, mesmo quem. Hoje a gente vê isso, né? Quem tava 5, 8 anos falando um monte de groselha, hoje tá investindo em fundo, tem o dinheirinho lá, tá falando que veja bem, entendeu? Demora. Se Jesus levou 300 anos para convencer o Império Romano, eu espero que Bitcoin leve um pouquinho mais também, não tem problema. Então, assim, tem esse papel de evangelizar, né? Você estudar ele, te força a estudar o que é Banco Central, inflação e intervenção estatal, é muito bom. Né? Você entra pelo interesse financeiro. Acho que a maior parte das pessoas hoje que é libertário por causa do Bitcoin é isso. O cara entrou pra ganhar dinheiro. Sim. Teve que estudar, olhou e falou, eita porra, eu não só vou ganhar dinheiro, como o imposto é roubo. Olha só. Tem isso, mostra uma alternativa e impõe um limite. Porque assim, também, eu gravei um vídeo sobre isso, né? Você tem que ter um princípio jurídico muito importante, que é o que se fodem. Alguém tem que se fuder. Porque se ninguém se fode, o erro vai continuar sendo feito, certo? Você tem que ter uma sanção. Por isso que o meu super-herói, entre aspas, favorito é o Punisher. Porque eu adoro aquela frase dele. Isso daqui não é sobre vingança, isso aqui é sobre punição. Quem erra tem que se fuder. Uma das forças básicas que mantém o universo conectado, as galáxias girando e a gravidade funcionando é que vagabundo se fode. Se isso não acontece, vagabundo se folga e o negócio descamba inteiro.
Então o Punisher fala, cara, a minha função é ir atrás de quem merece se foder e garantir que isso de fato aconteça. Então você precisa ter alguma última punição. É por isso que eu gosto da SET, que é a nossa empresa de ajudar brasileiro a sair do Brasil. Eu sou a punição em última análise. Sabe, eu tô aqui para ensinar liberdade, eu tô aqui para ensinar as pessoas, eu tô aqui com propostas para reformar cidades. A gente tá fazendo coisas em nível federal também. Estadual a gente não faz tanto que também não tem muito o que fazer. Mas deputado estadual é o cargo mais nada da República. Mas eu tenho tudo isso. Agora, assim, você não quer fazer? Haddad, você quer subir imposto? Tá bom. Tá bom. Eu não posso controlar o que você vai fazer, infelizmente, hoje. Mas eu posso te punir. Eu posso tirar centenas de pessoas do Brasil e assim erodir a tua base tributária e com elas e com esses recursos financiar também o combate pela liberdade no Brasil. Então, quanto mais merda ele fizer, mais recursos eu tenho para impedir as merdas dele. O que é fantástico. E, em última análise, se eles fuderem tudo, eu falo, tá bom, cara, nós vamos pegar quem... Eu fiquei anos falando. Quem quis ouvir, beleza. Quem não quis ouvir, cara... Eu aceito que... Eu tenho isso escrito nas minhas costas. Eu aceito que eu não vou libertar todo mundo. Eu aceito, cara. Não vai ser. Cada um vai fazer o seu. Cada um vai levar um certo grupo. Quem quis ouvir, vamos levantar e vamos de afuera. Em última análise, eu tenho isso, sabe? E voltando ao Bitcoin, o Bitcoin também é essa última punição. Vocês querem fuder moeda? Vocês querem fuder o campo? Vocês querem controlar? Vocês querem tudo bem? Beleza, as pessoas vão começar pro Bitcoin. E aí, pra isso que eu tô aqui. O Francisco veio Ele aqui. tá lá. A punição e a gente existe. E o Bitcoin é o primeiro passo. Você primeiro tira o Brasil do Haddad do teu bolso, depois Sim, você tira... começa por isso, né? Você tem que se libertar primeiro para depois você poder libertar os outros. Você vai reduzindo a superfície de ataque que o Haddad tem a você. O primeiro passo é o então, Bitcoin, o segundo passo é o passaporte, o terceiro passo é a residência fiscal em outro lugar e por aí vai. Eu acho que também tem um passo aí que é assim, ter uma habilidade exportável, alguma coisa que você não dependa do Brasil. Então, assim, não se forme em direito. Sim. Não faça isso. Ah, mas eu vou estudar direito internacional. Tá, você entendeu o meu ponto, vai. Enche o saco. Agora, assim, você tem que fazer o seu primeiro e o Bitcoin tá ali como sendo a primeira porta de saída e ele é uma punição última. Falar, cara, você quer estourar isso tudo? Beleza, é o que aconteceu quando tentaram meter CBDC, acho que na Nigéria, né? O pessoal começou a usar cripto. Uhum. Você quer fazer? Beleza, faz aí. A porta de saída existe. Vai salvar todo mundo? Não, mas quem quiser ouvir, quem tiver disposto, vai. É meio que uma arca de Noé nesse sentido, né? Tá ali o aviso, tá aqui. Quem quis ir, foi. Quem não quis ouvir, morreu. Cedo ou tarde todo mundo vai. A questão é o preço que cada um vai pagar, eu acho. Cada um paga o preço que merece. Você é um maximalista? Você investe... Você tem outras criptos? Você faz o quê? Eu não vou falar de investimento. Não vou entrar no que eu tenho ou deixo de ter. Mas, assim, eu não sou da posição de que literalmente tudo que não é Bitcoin é shitcoin. Mas 99,8% do que não é Bitcoin é shitcoin. Você tem um exemplo do que não é shitcoin? Cara, a Ethereum tem um sentido de existir. Ela performa uma função ali. Ok, existe um ambiente... Muito do que é construído... A gente vai destruir esse podcast, porque a gente vai falar disso pra sempre, melhor deixar quieto. Muito do que é construído ali dentro é retardado? É. Agora, sim, existe uma função, tem que fazer. O que não é retardado? Cara, assim, o conceito de um smart contract, o conceito de uma estrutura de gestão, o conceito de... Eu não tô dizendo nem assim necessariamente o Ethereum, eu tô dizendo a ideia de você ter um negócio que não só é um sistema de transação, mas um sistema operacional. Tem mérito a ideia. Fazer isso de forma descentralizada, sem ser essa merda que é, né? Mudando de regras a cada 10 minutos. Sim, eu não tô dizendo que o Ethereum é perfeito, você tem problemas ali dentro. Estou dizendo que, assim, o conceito de você usar essa rede para também ter um sistema de tomada de decisão, de gestão, de governança e tudo mais, não é só um sistema financeiro. Sim, alguém pode executar isso melhor que Ethereum, espero eu um dia, mas, assim, é uma ferramenta hoje, tipo assim, eu não diria que o valor é zero. Tem algumas coisas que eu olho e falo, gente, sei lá, o Trump Token, o valor dessa porra é zero. O Doge, Chips, é zero. É um meme. Agora... Eu diria que o Ethereum também. É um bom laboratório de teste para você fazer coisas que eventualmente vão migrar para o Bitcoin. Pode ser que... Eu sempre estou aberto à possibilidade que... Sabe quando a gente vê vídeos das primeiras tentativas de avião, aqueles negócios retardados, pulando e tudo mais e tal? Pode ser que a gente daqui 50 anos olhe pro Ethereum e fale que era tipo isso, assim. Mas tinha uma ideia aqui de voar que valia a pena a discussão. Esse é o máximo do argumento que eu estou fazendo aqui.
Mas eu também não acompanho todos os projetos tecnicamente, eu saí meio desse ambiente mesmo. Então eu não vou entrar muito em detalhes, porque não é o que eu tô acompanhando, não é o meu interesse hoje. E como que você convence um libertário que ainda não entendeu o Bitcoin? Para ele, sei lá, um cara que ainda Cara, tá preso no dólar é um problema, a solução é o ouro. Tem uma galera que ainda tá nessa. Eu vou dar uma resposta que parece que é uma fuga, mas não é, um conselho. Eu não brigo com quem concorda 99% comigo. Tipo assim, você já é libertário, você já acha que o dólar é uma bosta, você concorda com tudo comigo, mas a gente discorda em Bitcoin. Será que a melhor coisa que eu tenho pra fazer da minha vida agora é botar horas e horas em debater você? Tipo, será que eu não consigo pensar em alguma outra coisa assim? Porque eu sempre tô pensando no meu custo de oportunidade. Eu podia estar tentando pensar em algum vídeo para alcançar algumas milhares de pessoas novas para libertarianismo, eu podia fazer várias outras coisas. Será que realmente essa é a minha prioridade? Tipo assim, eu daria a mesma resposta quando alguém me pergunta assim, mas Rafael, o Nicolas Ferreira, às vezes ele fala umas coisas que não são muito liberal. Ou não sei o que, não sei o que. O cara tá crescendo na direita, mas ele não é libertário. Gente, o Lula é o presidente. Isso aí é um negócio que me irrita, sempre me irritou também, que é a falta de pragmatismo da direita brasileira. Depois eu brigo com o Nicolas, entendeu? Vamos fazer uma shitlist dos meus 100 maiores problemas. O cara que é libertário e não concorda com o Bitcoin tá nesse top 100? Aquela frase do tem picolé de coco e de bosta, mas eu não gosto de coco. Não gosto de coco, foda-se. Eu tô preocupado hoje, eu tenho muita essa atitude, tem uma resposta que eu dei atrás daí, é meio isso, tipo, mas e o... Até eu entendi errado, mas era essa resposta. Tipo, como é que você falaria com o maluco de esquerda caviar? Foda-se tudo que ele acha. Foda-se literalmente tudo que ele acha e a existência dele. Caguei. Eu não preciso convencer esse cara. Nós estamos numa democracia. Eu preciso convencer 51% da população. Então eu quero saber, eu quero falar com a pessoa que tá puta pra caralho que a inflação tá alta, que ela não tá conseguindo colocar comida na mesa, e que ela está cogitando votar contra o Lula, porque ela votou no Lula em 2022, mas agora ela tá pensando que talvez ela cometeu um erro. Uhum. Eu quero falar com esse cara. Eu quero falar com o cara que é empreendedor. É o cara que tá no fundo do funil, né? O cara que tá ali, ele já tá, sabe? Tipo assim, o cara que já tá passando na frente da loja. Fala com ele, pô. É isso que eu tô preocupado hoje. Vamos pensar que existe uma cebola, vai. Aqui no núcleo a gente tem os ANCAP, nós de verdade, e a gente tá brigando um com o outro falando que na verdade todos os outros são comunistas. Logo depois você tem ali os liberais, vai. Logo depois você tem assim... eu votei no Guedes. Sabe a galera do eu votei no Guedes? Eu acho que o Tarcísio tá legal, até fazendo um negócio interessante e tudo mais. Né? Eu acho que tinha que privatizar a Petrobras. Esse negócio dos Correios foi fuleiragem pra caramba, né? Pô, precisava, não. Esse prejuízo vai ficar pra gente, pô, tá errado. Eu quero falar com esse cara. Uhum. Quero trazer ele pra dentro. Depois que a gente esgotar isso, eu vou pensar no sovaco peludo lá. É mais ou menos esse ângulo que eu ataco aqui quando eu tento espalhar Bitcoin. E, de certa forma, o Haddad e o Lula são nossos melhores amigos, né? Nossa, sim. Um trabalho maravilhoso Estão disputando com a Dilma. Exatamente. De conversão da galera de alienado completo, semi-esquerdista, pra... que porra que tá acontecendo? Mas eu tava vendo, volta e meia alguém me manda o discurso da Dilma, né? A gente era feliz e não sabia, né? Porque a gente tomava no cu, mas dava risada. Hoje a gente só toma no cu mesmo. Hoje não tem mais risada. E você, em algum momento, foi um monarquista? Você parou para pensar que o Brasil seria muito melhor uma monarquia do que uma república? Não, eu já fui tecnocrata. Eu nunca fui democrata. Eu lembro em algum ponto, assim, tipo assim, da segunda ou terceira série, quando tinha aula de estudos sociais. Tô entregando minha idade aqui. Tinha aula de estudos sociais, daí eles explicaram democracia. E eu lembro que, assim, eu tinha consciência de que eu estava num colégio privado em Curitiba, um colégio privado bom. Eu não estava, os meus colegas não eram brasileiro mediano. Eu sabia disso. Aí, a professora falou, a democracia é o seguinte, ó. Quando vocês crescerem, vocês vão votar e vão poder decidir como é que vai ser esse país. E eu pensei, esse bando de retardado... Eu não confio nesses filhos da puta pra fazer um miojo. E eu sei que eles não são o brasileiro mediano. Sim. Como assim a ideia é outras pessoas vão decidir coisas da minha vida? Eu lembro que eu achei essa ideia mais totalmente pinote
do mundo. Não, vocês estão me tirando, vocês estão me tirando. É tipo Papai Noel, né? Eu sei, me contaram semana passada que Papai Noel não existe. Agora eu tô sabendo que vocês estão falando dessa democracia. Não, é brincadeira, eu sei, né? Tipo, eu fiquei assim, não é possível. E eu nunca levei esse sistema a sério, porque eu falei, cara, isso aqui é idiota, isso não faz sentido. Tem que ter. E eu tenho um reflexo de desafiar quando alguém coloca um limite. Tipo assim, alguém fala assim, mas você nunca vai explicar libertarianismo pros pobres. O meu reflexo é desafiar só pra ver. Às vezes eu tô errado, mas é só pra ver o que acontece. Então quando alguém ia lá e falava, não, mas é a menos pior coisa que nós temos. Não, peraí, cara. O Elon Musk não só deu ré num foguete, ele fez baliza. Você quer me dizer que a gente não consegue pensar numa ideia melhor que essa? Tipo, nós batemos no topo? Não dá pra... Não. Você tá me tirando? Então, eu sempre achei isso idiota. Mas eu nunca refleti sobre isso, porque nunca entrou isso na minha vida. E quando eu era adolescente, eu virei meio tecnocrata, que eu falei, acho que... Nerd, né? Porque o Murray Rothbard falava isso, né? Ele falava, toda classe profissional, social, etc., tem uma ilusão de que eles que deveriam governar o mundo. E seria melhor assim. Eu era nerd, então acho que os nerds têm que governar. Eu coloco os inteligentes, né? Tipo, tem que ter uma prova para as coisas. Só que eu nunca tinha levado esse pensamento, tipo assim, 10 segundos para dentro de uma racionalização. E aí, quando eu comecei a parar pra pensar nisso, eu falei, peraí, vamos lá. O que alguém teria que estudar para ser presidente? Não, pera. Não. Não funciona, né? Não dá muito certo. E aí eu meio que larguei a ideia e depois eu encontrei libertarianismo e eu falei, faz sentido. Que é a estrutura de gestão que já foi adotada pelo livre mercado, porque existiu várias estruturas de gestão e de empresas ao longo da humanidade. E a que mais teve sucesso foi sociedade com contrato. Então, essa também seria a melhor forma de governar espaços e pessoas. Faz sentido. Foi uma realização muito rápida, assim. Tipo, Democracia nada mais é do que o condomínio que o porteiro vota. Você acha que, de certa eu forma, acho que é bem pior do que isso. se você recebe em qualquer forma dinheiro público, seja em formato de salário, porque você é concursado, seja em Bolsa Família, porque você recebe benefício, deveria não votar? Cara, eu acho que essa discussão é meio vazia, porque assim, nunca que essa lei vai passar. Então Claro. eu não entro muito nela. Mas assim, eu gosto do argumento do Hope que assim, ó, vamos lá, se a gente fosse mudar, então as pessoas têm que votar proporcional ao imposto que elas pagaram. No mínimo. Eu acho que isso faria sentido. Mas assim, Mas essa cara, também nunca vai passar, porque daí vão falar mais dos nunca bilionários que nada pagam muito disso vai imposto. passar. Então, assim, tipo. Eu não entro muito na discussão mesmo. Porque também esse é o tipo de coisa que assim, você corta fora de contexto e usa pra um ataque. Mas dá para levar esse argumento ao extremo e falar que tudo que você está querendo fazer na face da terra, seja grassroots e crescendo, quando chegar num nível desconfortável o suficiente para o Estado, não vai passar. E aí É. o argumento dessa galera é que a única solução é Hum, Guarulhos e sonegar até o Estado cair de é. podre. E aí a gente reconstrói algo em cima dos Só que eu penso assim, escombros. cara, eu tô pensando quais que seriam. Tem duas coisas na minha cabeça sempre, né? Tem uma assim, eu quero argumentar o ideal e eu quero argumentar o que nós podemos implementar hoje que a maioria concorda e que seria um passo claro na melhor direção. Uhum, Tudo no meio eu meio que pulo. tá. Então, assim, obviamente, o que a gente gostaria de fazer? Universidades privadas, isso é legal, assim. Agora, pô, vamos discutir hipoteticamente como é que seria uma mudança para um regime monárquico no Brasil. Cara, isso é o ideal que eu quero? Não. Isso é um puta trampo pra isso acontecer? Sim. Qual que é a chance disso acontecer? Sei lá, zero. Tá, então eu prefiro ou falar de teoria, ensinar isso para as pessoas e tudo mais, exemplos históricos, educar E e como que a tal, gente ou sai da tentar merda que tá agora para um fazer. futuro É, distante, que seja com cidades privadas, ou descentralização, tentar Brasília implementar alguma acabou? coisa. Ou implementar alguma coisa hoje que vai funcionar e a gente anda, sabe? Porque me perguntam isso de monarquia, não, mas você não seria a favor de uma monarquia parlamentar? Eu acho que seria menos pior, mas é que eu acho que assim, seria um trampo tão grande para chegar nesse negócio Uhum. que eu consigo imaginar usar esse trabalho em outras coisas melhores. Assim, tá, se esse fosse proposta, eu votaria a favor. Sim, vou botar dinheiro e energia nisso hoje? Eu acho que tem coisa melhor pra eu fazer. Certo. Cara, é,
Faltou o Igor Rodrigues me perguntou, Ah, deixou lá no Twitter, pergunta sobre a conversão dele pro cristianismo, o que fez deixar de ah, ser ateu. Quando que tá, aconteceu sim. isso e como que foi? Ah, eu acho que eu nunca contei publicamente essa história. Não? Não sei. Confuso agora. Não, mas, cara, assim, sabe as palavras de Oscar Wilde? Primeiro muito devagar e depois muito rápido, né? Eu sempre. Aliás, você é cristão também, só pra eu. Não, não ah, sou. não, ok. Não, só pra eu me situar um pouco. Ah, Mas nunca foi, quer dizer, fui ateu quando era criança, uhum, não sei, não pensava no que eu era, ah, mas hoje em dia não sou ateu, mas eu era. não sou cristão. Até os 10, 12 anos eu tava ali porque a família puxava e depois eu larguei e virei ateu. Mas eu sempre tive muito problemas com depressão, né? Eu tenho distimia, que é um transtorno de depressão recorrente. Tá. É, basicamente eu sou um calvo de serotonina. Tipo, o meu cérebro não funciona direito nesse aspecto, então eu caio mais fácil. Então eu tive que lidar com depressão várias vezes na minha vida. E uma coisa que me ajudou muito foi uma série de músicas do Dream Theater, que é a série do. A série. O baterista do Dream Theater, o Mike Portnoy, e eu era muito fã dele porque eu era baterista, eu toquei bateria por 10, 12 anos. Ele passou por drogas e álcool, né? Ele passou pelo programa dos 12 Passos, que é o Alcoólicos Anônimos e o Narcóticos Anônimos, para se curar. E o programa dos 12 Passos não é um programa sobre parar de usar drogas ou álcool, é um programa sobre se reconstruir como indivíduo. Uhum. É você enfrentar o fato de que você, como indivíduo, deu errado. Tipo, essa obra que é você não funciona. Então você precisa dar uma auditada nisso, tirar o que tá errado, colocar coisas certas e botar para funcionar isso aqui. Tá. E no processo disso, você vai parar de beber e usar droga também. Que é o motivo de por que você estava usando isso, certo? E ele passou por isso e ele escreveu, porque é metal progressivo, ele escreveu 12 músicas sobre isso. Dividiu ao longo de 5 músicas, então são músicas épicas. Assim, o total tem tipo 1 hora. E são 12 músicas para cada um dos 12 passos, certo? E é um programa sobre se reconstruir. Então você pode usar ele para álcool e droga, você pode usar ele para depressão. E aquilo foi saindo quando eu era adolescente, né? As músicas foram saindo durante a minha adolescência e tudo mais. A última saiu, acho que o Black Clouds in Your Line saiu em 2009, né? De 19 anos. E muita coisa ali me ajudou a lidar com as coisas. Sobre você se arrepender, sobre você pedir perdão para as pessoas que você machucou, sobre você entender que você só é tão doente quanto a tua doença, não é você. Né? Essas coisas são separadas. Tudo isso me ajudou. Só que, obviamente, tem Deus dentro dos 12 Passos. É um programa originalmente religioso. Então eu estava ouvindo isso. Eu estava ouvindo isso ali também. Né? Eu estava sempre influenciado por isso ali. E especialmente a última música, que é The Shattered Fortress, lá dentro ela tem a oração de São Francisco. Que eu não sei rezar em português, eu sei ela em inglês por causa da música. Ela é o meu Pai Nosso, é Help me be the channel of thy peace. É que eu seja um canal da sua paz. Né? Where there is hatred, let me bring love. Where there is discord, let me bring harmony. Então, que eu seja uma força boa pro mundo. E eu lembro que quando eu ouvi aquilo pela primeira vez, eu falei, cara, isso aqui casa muito com os meus valores. Tipo, é uma oração em que você não tá pedindo, tipo, cura minhas doenças, me dá dinheiro, me dá um carro. Não, é uma oração de me ajude a fazer o bem. Eu quero fazer o bem. Eu quero um mundo melhor. Me dê as ferramentas, me coloque no caminho para eu fazer isso. Eu olhei e falei, cara, eu tenho zero problemas com isso aqui, muito pelo contrário, eu acho isso aqui muito bom. Porra, é uma declaração de vida praticamente, pô, que legal. E isso sempre ficou na minha cabeça por anos, mais de 10 anos. E de 2019 pra frente, eu passei por uma depressão meio longa. Eu não sei quando que começou, quando terminou, mas juntar todas as intermitências, eu caí em 2019, voltei em 2022 ou 2023, alguma coisa assim, não sei, cara. 4 anos que desapareceu na minha cabeça. Eu nem sei o que eu tava fazendo direito, tipo 2020. Meu borrão, assim. E durante esse processo, como eu já era pessoa pública, eu sabia que tinha muitas pessoas orando por mim, muitas pessoas me mandavam mensagens e tudo mais, sabiam disso. Eu passei por várias coisas que foram públicas. E eu comecei a sentir isso, cara. Tipo, e muitas coisas foram acontecendo e alinhando que eu não conseguia mais explicar depois de um certo ponto, sabe? Que eu não conseguia mais falar assim, cara, isso aqui não tá mais racional ou lógico, não, sabe? Tá ficando desconfortável.
Tem uma... Não lembro qual que era a catedral, mas que a ideia da catedral era fazer um ateu se sentir incomodado. Era isso. Falei, cara, tá desconfortável, né? E aconteceram várias coisas pessoais que eu não quero entrar aqui, mas Tá. o ponto é que eu tive uma crise de pânico no começo de 2023. Acho que foi a segunda maior crise de pânico que eu tive na vida. Assim, e quem já teve isso sabe o que é. Tipo, assim, cara, você fica incapacitado, bicho. Tipo, Sim. durou, assim... A crise mesmo ali durou, tipo assim, 1 hora. Mas o troço todo foi horas, assim, de... e foi um momento em que eu senti... Isso aconteceu porque eu senti que eu realmente tinha perdido tudo na vida. Tipo assim, não restava nada. E eu sempre fui uma pessoa muito racional e de barreiras. Quem me conhece sabe isso, né? Muros atrás de muros. É quem eu sou, sei lá, não consigo não ser assim. Mas naquele momento eu consegui derrubar, sabe? Porque não tem mais nada, foda-se, sabe? Tipo... e naquele momento É eu um consegui... momento de que você encontra uma força que é É, muito difícil de e, descrever, porque você não tem nada a perder, né? e foi nesse momento em que eu consegui derrubar essa barreira finalmente que eu finalmente senti uma conexão, porque eu sempre fui uma pessoa racional, vou continuar sendo, então assim, eu tinha como ateu todos os argumentos, mas eu sempre mesmo como ateu eu sabia, cara, se um dia eu sentir uma conexão e eu falar, eu não tenho nenhuma outra explicação pra isso que não é uma conexão, acabou. Uhum, Tipo, não é um argumento racional e eu não espero um argumento racional. uhum. Entendeu? E foi o que aconteceu, eu falei, me senti uma conexão, fim. Acabou a Entendi. discussão. Só que, como todo cristão sabe, especialmente quem se converteu depois, né? Porque se você sempre cresceu nisso, eu converso com outras pessoas, elas falam isso. Eu sempre. Uma vez eu conversei com um cara que ele falou, cara, ele falou, eu não sei se o que sentir sobre esse sentimento, mas eu queria ter sido ateu para experimentar a conversão como adulto. Porque eu sempre fui crescido nisso, então eu não sei o que é esse descobrir. Entendeu? É tipo, sei lá, eu queria ter sido pobre pra saber o que é me tornar bilionário, porque eu nasci bilionário, eu não sei o que é esse. Uhum. Entendeu? Mas acho que como todo mundo que teve essa conversão adulto, sabe? O momento é só um momento. Depois tem toda uma jornada de você ir mudando a sua vida, de você ir mudando, de você ter o hábito de ler, de orar, de aprender, de conhecer uma relação. E uma das primeiras pessoas que eu liguei, um amigo meu, ele me falou, cara, é começar um novo relacionamento, né? Dadas as proporções, né? Você tá namorando alguém, você tá começando um novo relacionamento de trabalho com alguém, um chefe, um funcionário, então você tem que conhecer a pessoa, né? Como é que funciona isso aqui? Esse é o processo que você vai passar agora, e é isso mesmo, né? E foi 2 anos isso, então eu diria que eu ainda tô muito nesse processo, mas eu acho que me tornou melhor como pessoa. Não tô dizendo que quem não é religioso é inferior, eu não acho isso, mas eu tô dizendo que eu sinto que eu melhorei como um ser humano bastante com isso. E mudou muito a minha visão, assim. E depois, né, muito por causa disso, com outro amigo meu também, o Paulo Guedini, ele fundou e me chamou para ser fundador junto com ele, mas o filho é quase todo dele, o Instituto Libertário Cristão. Não é muito conhecido, mas se vocês procurarem, a gente tá ainda crescendo com calma. Mas é para promover basicamente uma ideia muito simples de que não existe incompatibilidade entre ser cristão e libertário, porque tem pessoas que têm uma leitura que elas acham que você ser cristão necessariamente significa que você tem que se submeter ao Estado. A gente está ali para falar assim, não, Tá. não. Você pode ter várias leituras aqui, mas não dá para encontrar essa leitura aqui. Se você tiver uma leitura muito forçada e muito conveniente, obviamente vai chegar nisso, e quem estava falando isso era Estado. Agora também, olha tudo que estava sendo feito aqui. Quando que Jesus mandou você obrigar os outros? Ele sempre falava, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Quem fizer isso aqui vai se fuder, quem fazer isso aqui vai se dar bem. Todo mundo entendeu? E agora você faz. Se você errou, você vem aqui, você pode pedir perdão, tudo mais, vamos tentar resolver isso. Mas em algum momento ele falou assim, não, ó, se o outro não fizer, você vai lá e dá na cara dele. Não, isso não acontece. Então, a gente está aí para espalhar essa ideia, crescendo com calma ainda, começando a apresentar algumas coisas, mas é uma nova direção que eu quero estudar. Não, vai demorar um pouco ainda para sair esse conteúdo, e eu não quero também misturar isso no canal, porque eu acho que também, de novo, não é lugar ali. Mas definitivamente eu quero fazer muito bem estudado um vídeo, porque obviamente vai dar problema com todo tipo de vídeo, mas fazer um vídeo sobre, gente,
tá aqui as passagens bíblicas que as pessoas usam para querer dizer que cristão tem que ser estatista e não. Eu quero fazer esse vídeo, no mínimo. Acho que ele tem que estar lá, mas vai demorar. Eu preciso estudar muito para chegar lá. Porque vai aparecer todo tipo de gente já puto da cara, eu preciso ter resposta boa. Vou te colocar em contato com o Jaraguá, não sei se você conhece. O Jaraguá é um amigo meu que a gente faz, eu, ele e mais dois, fazemos o Intancáveis, programa no Twitter Spaces, aos domingos. E ele é um cristão ferrenho e ele tinha um programa chamado Evangelho BTC. Acho que vocês têm muito a trocar de figurinha aí. Conta pra galera que quer saber mais, tanto desse seu trabalho que vai vir por aí, de fazer esse paralelo entre o cristianismo e o libertarianismo, mas também de tudo que você faz. Não é um grande trabalho, cara. Eu não quero transformar isso como uma grande coisa na minha carreira, por enquanto. Okay. Assim. Então, isso vai ser um vídeo que eu acho que ele precisa existir. Tá. Acho que é só isso. E o que mas procurem você, além do Ideias Radicais, onde o pessoal pode te encontrar e te acompanhar? Tem o Instituto Libertário Cristão, como eu estava falando agora, tem a SET, se você quiser sair do Brasil, tem dezenas de países onde você consegue legalmente pagar muito menos ou zero imposto. Especialmente agora, a gente recomenda muito Paraguai, tá muito bom. República Tcheca, a gente tá sem parceiros para mandar, mas é um país muito bom. Romênia e Hungria são interessantes. Panamá vai entrar no Mercosul em breve, vai ser muito mais fácil ir para lá também. Costa Rica pode ser interessante, a gente também consegue fazer acesso aos Estados Unidos, várias coisas assim. Para o pessoal que está interessado agora no governo Trump e tudo mais, temos parceiros, tem dezenas de países aí. E Ideias Radicais em qualquer coisa também, praticamente qualquer rede social eu tô lá. Acho que é isso. Maravilha. Então é isso. Mensagem final para a galera aqui? Ou bebam água, você nega imposto. Show de bola. Se manter hidratado. Obrigado pela participação, cara. Tamo junto. Disponha. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.